doutora Lu, o meu bebê, ele dormiu, e agora? Eu acordo ou eu não acordo ele para comer? Bom, vamos conversar sobre isso porque depende de alguns fatores. Então, vem! Essa pergunta, ela veio de uma mãe, inclusive lá do meu Insta, que mandou para mim. Porque o bebezinho dela já é maior. Na verdade, não é um bebê recém-nascido. Mas eu resolvi explicar isso tanto para as mamães dos pequerruchos, como aqui do meu bebê newborn, quanto para os bebês maiores. Quando os bebês são pequerruchos, a gente tem que tomar cuidado. Depende, você vai poder deixar dormir sem acordar ou não. Quando os bebês são muito pequerruchos, principalmente nos primeiros, vou deixar aqui o bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, os primeiros 3 meses de vida, a gente tem que estar muito de olho acompanhando o ganho de peso, porque ele tem que entrar na curva do peso da carteirinha de vacinação. Você já olhou a carteira de vacinação do seu bebê? Se não olhou, agora para o vídeo, vai lá, procure a carteira de vacinação e traga para mim. Você vai ver lá no meio. Achou a carteira? Muito bem. Lá no meio da carteira de vacinação tem um gráfico cheio de pontinho. A gente tem que pedir para o pediatra sempre colocar o peso do bebê a cada consulta. Se não tiver pediatra, pede para a enfermeira do posto que está pesando o seu bebê, tá? Ou o médico que atende o seu bebê. Não tem problema se não tiver pediatra. Mas a gente tem que colocar os pesos do bebê no gráfico. Ali embaixo tem qual é a idade do bebê e do lado tem o peso. Eu preciso colocar os pontinhos, vai ter uma curva. Essa curva tem que estar para cima, ascendente. Se o peso está com uma curva plana, assim, achatado, quer dizer que o bebê não está com um peso muito bom. E aí a gente tem que ficar de olho. Nesse caso, a gente não pode deixar o bebê ficar muito dorminhoco, não. Se a curva estiver para baixo, opa, pior ainda, aí a gente tem que procurar ajuda. Por que esse bebê está com peso descendo da curva? Outro sinal alerta, por exemplo, é quando o bebê não está numa curva sadia. Não existe uma linha só que diz que é bebê normal. Existe um intervalo de normalidade, tá? Um intervalo de pesos para uma gama de pesos naquela idade que a gente considera normal. Por que, doutora Lu, que não é só um peso para cada idade que é normal? Eu acho tanta graça. Tem pessoas que me mandam assim, doutora Lu, meu bebê tem 3 meses, está pesando 4,5 kg, tá bom? Gente, impossível saber que tá bom, porque depende da genética, depende do peso de nascimento, depende do tamanho da mãe, do tamanho do pai. É impossível saber se tá bom. Eu só vou saber se tá bom se eu colocar na curva e eu conhecer a história daquela criança e se eu olhar aquela mãe, aquele pai. Então, a carteirinha e esse gráfico de crescimento, ele é um diagnóstico maravilhoso e vocês têm que olhar. Doutora, no que você está falando tudo isso num vídeo? Se vai acordar ou não vai acordar o bebê? Gente, se esse bebê não estiver com peso subindo e dentro do intervalo de saúde, a gente tem que acordar o bebê sim. Tem que acordar o bebê sim. E se estiver mamando exclusivamente só, eu tenho que ficar super esperta. Eu tenho que ir atrás de uma consultora de amamentação. Eu tenho que ver ou não a necessidade de complementar. Eu tenho que botar umas 10 pulgas atrás da orelha. Por isso que eu quero que vocês peguem a carteirinha e a curva. Entenderam? Nos bebês pequenos e até nos grandes, a curva ela é fenomenal. Eu acompanhei minhas filhas com a curva até 2 anos. Beleza? Então tá bem claro. Quando o bebê já é maior, já começa a comer, é claro que a gente fica um pouco mais tranquilo, mas a curva sempre vai ser a minha aliada e eu sempre vou avaliar lá a cada consulta como que tá o pontinho, aí eu junto os pontinhos com uma caneta, tá? Eu junto os pontinhos um traço. Igual um brinquedo que tinha antigamente, é que vocês são mais novas que eu, mas antigamente tinha um livrinho que eu adorava pedir para minha mãe comprar na banca de jornal, que hoje em dia nem existe banca de jornal mais, né, infelizmente, que era um junta-ponto, que a gente juntava os pontinhos com lápis. Lá nesse gráfico, vocês vão brincar de juntar ponto depois, ou o médico vai brincar de juntar ponto, que é fazer uma linha juntando os pontos para ver como é que tá essa linha. É muito importante a gente ver como está essa linha para a gente decidir
Se a gente vai poder deixar o bebê ficar dorminhocando e não acordar, ou se a gente vai ter que acordar o bebê para comer mais. Agora, no geral, quando o bebê é maior de 1 ano, tá? E o bebê já come bem, o peso dele tá uma beleza, eu não tenho que me preocupar, eu já tô super tranquila com o desenvolvimento dele. No geral, tá tudo bem essa parte de peso. Ufa, não preciso nem me preocupar com isso. Virou a página, tá tudo ótimo nesse assunto? Se tá tudo bem, está tudo belezinha, aí o papo é outro. Aí eu posso mudar o tom. Se você me garantir que o pediatra te garantiu que tá tudo bem ou que o peso tá ótimo, aí eu posso te falar que você pode deixar o bebê dormir e você pode esperar o bebê acordar para você dar o lanche da tarde. Que ninguém gosta de ser chacoalhado para comer. Pode acordar irritado, pode não comer bem. Aí eu posso te dar um pouco mais de tempo e ter um pouco mais de paciência com os intervalos da alimentação. Aí eu não preciso ser tão chata, tão radical, enfim. Aí a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade, sim, com os horários da alimentação. Até porque quando você está cochilando domingo à tarde, você não gostaria que ninguém te acordasse para comer, certo? Agora, isso que falar, que muita avó fala, que sono sustenta, não é verdade. Principalmente para os bebês recém-nascidos, os bebês pequenos menores de 3 meses. Sono não sustenta e muitos bebês estão dormindo para economizar energia porque estão ganhando pouco peso. Então, assim, sono dos maiores de 1 ano ou sono dos bebês grandes que estão ganhando excelente peso, beleza. Agora, pequenos, eu sempre fico atenta. Ai, meu Deus, será que eu consegui explicar ou eu mais confundi sua cabeça ou não? Espero que eu tenha conseguido explicar. Eu vou resumir todo esse vídeo em uma frase. Nos bebês pequenos, a gente fica atenta e a gente alimenta, sim, a cada 3 horas e não deixa o bebê ficar muito tempo sem comer, principalmente nos primeiros 3 meses. Nos bebês maiores, a gente vai ficando um pouco mais tranquila, principalmente quando o ganho de peso está bem. Agora, nos bebês maiores de 1 ano, a gente deixa o bebê ser feliz e não fica enchendo as paciências, correndo atrás dele com prato de comida. Acho que agora eu consegui.